Você que está acompanhando o culto e adorando ao Senhor, você frequenta uma igreja? Talvez você seja membro, inclusive, desta aqui, ou de uma outra igreja. Você é ativo nela? Você participa da evangelização, da oração, você está presente nos cultos ao Senhor, você tem uma vida ativa junto à igreja a qual você frequenta. Você participa das sociedades internas, como é feita a divisão dinâmica da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou ministérios, como é comum em outras denominações. Você tem estado engajado com a obra do Senhor e a dinâmica, então, da Igreja do Senhor? Ou mesmo, podemos perguntar, você é um diácono, um presbítero, ou um pastor? Você tem uma função dentro da igreja de liderança, seja ela qual for? Talvez você seja um presidente de um concílio, de uma igreja presbiteriana, ou de uma convenção, pensando em uma outra denominação. Você se encaixa em algo, em algumas dessas perguntas, todas elas? Mas apesar de tudo isso que nós perguntamos para você, a minha pergunta principal é: você já nasceu do Espírito de Deus? Você realmente já foi regenerado? Já é uma nova criatura? Porque o Nicodemos, que era um dos principais dos judeus, como nós veremos, praticava toda a religião judaica. Cumpria tudo o que o judaísmo dizia, mas não havia sido regenerado pela palavra do Senhor e pelo Espírito de Deus. Apesar de tudo, um mestre dentre a religião não havia nascido de novo. Nós iremos para o texto de João, capítulo 2, versículos 23 a capítulo 3, versículo 21. Leremos toda esta porção e daremos sequência à exposição do Evangelho segundo João, como estamos fazendo há algum tempo. Diz assim a palavra do Senhor: estando ele em Jerusalém, Jesus, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes,
como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Nós te adoramos, te glorificamos. Este é um culto ao Senhor. É o Senhor a razão do culto e o propósito dele também. E nós nos alegramos sobremaneira pela graça de poder adorar ao Senhor, cultuar o teu nome. E aqui, ó Deus, ouvir a tua voz que ecoa, poderosa como as muitas águas, trazendo sobre nós o operar gracioso do Senhor, transformando as nossas vidas, edificando-nos em Cristo Jesus, fortalecendo-nos para uma vida que seja para o louvor da tua glória. Que o Senhor opere em cada um que está ouvindo, que o Senhor nos use para a tua glória e por tua graça, e então se manifeste, Senhor Deus, a tua bondade em todo este momento. Receba a nossa oração e fala conosco, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Nós dissemos na exposição anterior que a divisão que vai do capítulo 2 ao capítulo 4 é um bloco inteiro. E nós estamos mostrando que João vai mostrar que Cristo é o purificador do culto a Deus desde o primeiro sinal, que é feito num casamento. Esse sinal é acompanhado de uma série de diálogos, discursos, que vão nos falando acerca daquilo que Jesus e o autor desejam transmitir para nós. E nós vimos no capítulo 2, versículo de 13 a 22, que Jesus purificou o aspecto externo do culto. Agora, nós veremos como Jesus está para purificar o aspecto interno, e isso é fantástico. É fantástico porque o texto que nós dividimos em dois está muito bem interligado para nos mostrar as purificações operadas por Cristo. Observe, no versículo 13, voltando então um pouquinho, o texto nos diz que Jesus, próximo à Páscoa, esse dado é importante, a Páscoa, porque era a principal solenidade de Israel, o principal culto de Israel era na Páscoa. Jesus foi para Jerusalém, por causa do templo que estava lá. E então, no templo, ele realiza a purificação, tanto expulsando os que vendiam, quanto mostrando que o verdadeiro templo agora estava ali, que era ele mesmo. Ele era o verdadeiro templo de Deus. A purificação do aspecto externo, porque o foco está no templo, ainda não no adorador do culto ao Senhor. Agora, no versículo 23, o começo do texto que nós lemos, Jesus está ainda no mesmo lugar, Jerusalém. Mas observe que enquanto o autor destaca a Páscoa, no versículo 13, o destaque, a ênfase é a Páscoa,
No versículo 23, a ênfase é Jerusalém. O Senhor Jesus, na Páscoa, purifica o templo, porque o foco é a solenidade. Agora, no versículo 23, Jesus enfatiza, o autor enfatiza Jerusalém, porque ele não vai purificar o aspecto litúrgico e externo do culto. Ele vai purificar o povo, porque Jerusalém representa a congregação do povo de Deus. É o povo de Deus, é uma cidade, não é apenas uma construção. Mas ele está na Páscoa. Os três elementos estarão de uma certa forma por ali, apesar de que nós vamos ver a substituição do templo pelo povo. Observe que no versículo 23, Jerusalém ainda é a cidade, a Páscoa ainda é o momento, mas não aparece o templo mais. Vai aparecer pessoas que creem no Senhor Jesus e em seguida, por isso o texto tem que ser lido por inteiro, aparecerá um homem, que por sinal é um dos principais dos judeus. Aqui ele é tido como um modelo, ele é recortado dentre o povo para ser o exemplo que serve para todo Israel. Ele é um dos principais e é ele quem precisa de purificação. Nos versículos anteriores, Jesus purifica o templo, o culto. Agora ele purificará o adorador. Porque para que o culto a Deus seja verdadeiro, como nós veremos depois, quando Jesus dirá sobre ser um culto em espírito e em verdade, não apenas precisamos de um lugar certo, que é Cristo, precisamos de um coração certo, onde Cristo esteja. Por isso, então, veremos o aspecto interno da purificação do culto ao Senhor. E Jesus mostrará como ele purificará o adorador, para que realmente o povo de Deus possa adorá-lo em espírito e em verdade e glorificar o nome do Senhor. Cristo, que trouxe a alegria quando transformou a água em vinho, num símbolo da manifestação da bênção de Deus, da alegria trazida da parte de Deus, está purificando o culto a Deus, para que o povo dele se alegre em Deus verdadeiramente. Então, observando isso, nós entramos no texto. O texto, como nós mencionamos, começa dizendo que Jesus estava em Jerusalém e exatamente naquele período da Páscoa, ainda é o mesmo momento. E diz o texto que, vendo os sinais que ele fazia, Jesus, creram no seu nome. E aí dá para construir mais uma tabelinha. Veja que Jesus realizou sinais que fez com que as pessoas crescem no seu nome. Agora, no versículo 24, em um certo trocadilho, o texto diz que o próprio Jesus não cria neles, porque os conhecia. Como a gente percebe o trocadilho? É que a palavra crer e confiar, na verdade, em grego, é exatamente a mesma palavra. Ele está dizendo que eles olhavam para os sinais de Jesus e criam em Jesus. Mas Jesus olhava para eles e não cria neles, não confiava neles. Porque enquanto eles viam em Jesus sinais de que, Nicodemos disse, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Enquanto os sinais de Cristo manifestavam a sua glória, o fato dele ter vindo da parte de Deus, aqueles que criam nele não tinham sinal algum de que realmente andavam com Deus. Como nós veremos em Nicodemos, que Jesus considerará como alguém não convertido, como alguém que ainda precisava nascer de novo. Portanto, o encontro com Nicodemos tem o propósito de mostrar isto, mostrar o que é a natureza humana e como Jesus a purificará. Porque o versículo 25 diz, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana.
Em outras palavras, Jesus não confiava neles. Mas por que Jesus não confiava neles? Porque ele não cria nas pessoas como elas criam nele. Porque ele conhecia a natureza humana. Que não consideraremos uma referência apenas à humanidade de Cristo, ainda que isto possa ser mencionado. Mas enfatizaremos o que entendemos ser o foco do texto. Falar sobre a natureza caída do homem. Porque é exatamente o que os versículos seguintes, capítulo 3, nesse encontro com Nicodemos, tem como propósito explicar para nós o que era a natureza humana. Por que Jesus não cria neles? E como Jesus pode mudar isso? Pegando aqui já uma oportunidade para aplicar, como Jesus pode mudar a sua vida? Como Jesus pode fazer você que se desespera diante de problemas, ser alguém que passa a descansar, capaz de até, como fez Jesus, dormir no barquinho no meio de uma tempestade? Como fazer com que você, como diz Filipenses 4:6, não andar ansioso, antes dedicar a Deus a sua oração com confiança, a tal ponto de, no versículo 7 de Filipenses 4, diz: a paz de Deus que excede todo entendimento guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo. E então você descansar. Como é possível Deus transformar vidas? Vai começar com a sua, para que aquele que talvez seja só um religioso, mesmo que seja um pastor, se transforme num verdadeiro adorador, como Jesus ensina para Nicodemos, porque era isso que ele precisava. O que é a natureza humana que ele menciona no versículo 25? O que acontece? É preciso purificar o culto a partir daquele que adora ao Senhor. Então, nesse encontro com Nicodemos, o texto nos diz que ele, o Nicodemos, foi a Jesus, sendo um dos principais dos judeus. Esse destaque é importante porque ele não era um qualquer, digamos assim. Jesus estava sempre cercado até de prostitutas, publicanos e pessoas da sociedade como um todo que viram nele uma esperança. Agora não. Nesse momento, Nicodemos é um dos principais dos judeus. Alguém importante dentro da religião judaica da própria sociedade. E este homem, que com certeza, assim como os fariseus, os demais fariseus, os escribas, os doutores da lei, os sacerdotes, se consideravam como perfeitos adoradores, eles que tentavam dar o dízimo até do mínimo daquilo que eles lucravam, eles que oravam não sei quantas vezes ao dia, eles que procuravam orar nas praças perante as pessoas, e eles que estavam cumprindo todos os ritos e até ensinando ao povo, como Nicodemos, porque Nicodemos era mestre da lei também, como Jesus se refere a ele: tu és mestre em Israel. Todos estes que pensavam estar adorando a Deus, Jesus mostra que precisavam de algo tão fundamental para serem verdadeiros adoradores de Deus. Por quê? Porque a natureza do homem é carnal. Pulando para que a gente possa entender a partir dessa estrutura de ideias, alguns versículos, Jesus se dirige para Nicodemos no versículo 6 dizendo: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Ele está falando com alguém que, apesar de toda a religiosidade, impressionantemente dedicado à religião, ainda não havia nascido de novo. Quantas pessoas em nossos dias podem estar vivendo essa triste realidade, sem perceber que a religiosidade pode esconder o vazio de um coração que ainda não se converteu, que a participação ativa numa religiosidade que se acostumou apenas com tradições e que vive para movimentar pessoas, esconde um coração vazio. Jesus diz para um mestre em Israel, seria como dizer um pastor hoje, seria como falar de alguém que é presidente da convenção de uma
uma denominação X, de um concílio da igreja presbiteriana, alguém que é presbítero no conselho, ou alguém que está conduzindo os cânticos da igreja, alguém que tinha uma participação ativa. Ele era mestre. É como um doutor hoje ensinando teologia. E Jesus diz: você ainda precisa nascer de novo. Apesar de tudo que você é, você ainda precisa nascer de novo. Essa é a natureza humana. A natureza do homem é carnal. Por quê? Porque ele nasceu da carne. E esse era o problema. Por que o culto estava tão deformado naqueles dias? Porque nos versículos anteriores, como nós vimos em exposição passada, as pessoas estavam fazendo do templo uma casa de negócio, diz o versículo 16 do capítulo 2. Porque o culto em Israel se tornou apenas um ritual aparente, que provavelmente tinha a mesma reclamação da parte de Deus, como Malaquias anunciou no versículo de número 10 do capítulo 1. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. É muito provável que essa fosse a realidade daquela geração também. Tendo em vista que quem já leu os evangelhos percebeu a dureza do coração de todos aqueles que Jesus vai encontrando no decurso do tempo. Ele encontra muita gente, pouquíssimas, raríssimas, são as que realmente mostraram crer nele. A maioria estava ali porque via os sinais. Como nós vimos no versículo 23, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Isso, que parece ser uma expressão de uma conversão legítima, era apenas superficial. E nós vemos isso pela própria crucificação, pois são os mesmos que estão entregando Jesus ou gritando Barrabás, são os mesmos que estão condenando a cruz. O culto ao Senhor não apenas precisava de uma forma correta, não apenas precisava ser purificado no seu aspecto externo, ele precisava de corações purificados para poder adorar ao Senhor. Mas, enquanto eles fossem carnais, eles não entenderiam isso. O homem é incapaz de entender a verdade por causa de sua natureza carnal. Observe uma coisa interessante. Mais de uma vez, Nicodemos mostra que ele não tem compreensão daquilo que Jesus está ensinando. Ele introduz o diálogo e Jesus responde: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E então Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Primeira expressão de ignorância das coisas celestiais. Em segundo momento, após Jesus ter falado novamente, Nicodemos, no versículo 9, diz: como pode suceder isso? E então o Senhor Jesus dirige a ele as palavras que nós já mencionamos: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Como vocês vão compreender as coisas celestiais se eu estou falando de coisas que acontecem aqui na vida de vocês? Observe que a natureza humana que Jesus bem conhecia, não só porque ele era humano, mas porque conhecia a natureza humana do pecador, tal qual ela é. É uma natureza carnal e, portanto, incapaz de compreender a verdade. Observe, portanto, que aqui fica evidente a distinção entre a natureza humana tal como ela nasce e a natureza humana quando recebe a graça da regeneração do Espírito. E não é tratado como algo universal. Se o Espírito do Senhor fosse dado graciosamente a todos os indivíduos, Nicodemos
deveria também compreender, estar apto para compreender, mas ele não tinha ainda essa capacidade. Por isso que precisava ser purificado pelo Senhor Jesus. Havia uma necessidade de que Deus operasse na vida do povo, e não só no templo, para que eles pudessem se alegrar no Senhor, para que eles pudessem crer no Senhor, para que eles pudessem adorar a Deus em espírito e em verdade. Então vem a pergunta necessária: como isso vai acontecer? Como Jesus purificaria o adorador? Como ele purificaria o homem para adorar a Deus como Deus quer? E no diálogo aparece então essa purificação. Os versículos de 1 a 10 nos falam do agir que precisa acontecer na vida do homem. Em versículo 3 diz assim: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É preciso haver uma purificação, algo precisa acontecer na vida do homem para que ele possa adorar a Deus. E é por essa razão que nós não saímos chamando as pessoas lá fora e dizendo: venha adorar a Deus, venha para a igreja adorar a Deus, porque se eles não nasceram de novo, se essas pessoas que receberam apenas um convite, venha para a minha igreja adorar a Deus, venha para a minha igreja fazer parte, e de repente elas se agradem do ambiente, gostem das amizades, achem interessante as músicas e até gostem de ouvir o pastor pregar, se elas não tiverem nascido de novo, Jesus diz: não pode ver o reino de Deus. Então elas não herdarão a vida eterna, não terão alegria em Cristo, caso não tenham nascido de novo. Nicodemos não entende muito bem o que isso significa. O que é nascer de novo? Observe que são os mesmos que, pelos sinais, haviam ido para Jesus. Jesus fez um milagre aqui, outro milagre ali, outro ali, e assim foi. Jesus fez muitos milagres. E isso chamou a atenção das pessoas. Mas observe o contraste. Isso não era suficiente. O que precisa acontecer é algo dentro do homem e não fora do homem. Algo precisava acontecer dentro do coração e não apenas fora. Os sinais que hoje muita gente procura. Quantos lugares que prometem curas, prosperidade e muitos outros milagres, fantasias na verdade, estão cheios de pessoas que não tiveram o maior milagre, que é aqui. Jesus mostra que os sinais não são suficientes para conduzir a Deus, e não são eles que nos tornam novas criaturas. É preciso nascer de novo. Os mesmos que creram por causa dos sinais ainda não haviam nascido de novo. Você tem procurado milagres? Você todo dia procura que Deus confirme alguma coisa na sua vida? Todo dia você está esperando um milagre para que Deus mostre que ama você? Não é isso que te leva para Cristo, não é isso que te leva para Deus ou confirma a sua vida com Ele. Ainda que Deus venha fazer o maior milagre que o homem pode ver na nossa geração de modo externo, como por exemplo, ressuscitar um morto, sem nascer de novo, não há salvação, não pode ver o reino de Deus. O que você precisa não são de manifestações graciosas de Deus, com milagres trazendo solução para os teus problemas financeiros, solução para a tua doença, solução para os teus problemas domésticos, familiares, solução para o teu trabalho. Ainda que Deus possa fazer todas essas coisas, elas não são a manifestação da conversão ou do operar de Deus na vida de alguém para transformá-la, para salvá-la, para levá-la à vida eterna. O que você precisa é de Cristo. E esta obra tem que acontecer aqui dentro. É o aspecto interno da purificação do adorador. É preciso haver uma regeneração. Então, Jesus troca as palavras. No versículo de número 5,
Jesus responde outra vez, repete a mesma resposta, só que com outras palavras. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Provavelmente, como nós vemos, Nicodemos estava tão confuso, ficou tão confuso quanto da primeira vez. Talvez até mais. Todavia, isso não deveria ser considerado novidade. Não deveria ser novidade, porque nós encontramos no profeta Ezequiel uma referência exatamente a isso. Há uma obra que Deus faria no seu povo que envolvia água e Espírito. Ezequiel 36, versículo de número 25, nos diz: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Água, que não nascer da água e do Espírito. Mas ele continua, e no versículo 26 e 27 ele diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Observe que a vida com Deus, uma vida santa para Deus, uma vida dedicada a Deus, andar nos estatutos, guardar os juízos e os observar, está relacionado a ter a água aspergida e o Espírito dado à pessoa. Algo que Deus iria fazer na vida do povo dele, aqui dentro. Mas o que seria esse aspergir água? Seria interessante a gente tentar ir mais além para ver a ideia que vai nos remeter a um termo importante no cristianismo, chamado também de justificação. Por que aspergir água? Eu gostaria de mencionar outros textos. Isaías 45, versículo 8, nos diz: destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. As nuvens chover justiça é exatamente a mesma palavra aspergir. E as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação. E juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ele menciona, a partir de uma figura, usando a terra, usando as nuvens, como quem está vendo a água cair e a terra produzir as plantas crescerem e então tudo ser fértil, mas para se referir à redenção. As nuvens iriam chover justiça. Deus ia aspergir água sobre eles. Essa prática de aspergir no Antigo Testamento era usada com sangue, em que o sangue do animal era aspergido, como que significando a purificação daquele que recebia a aspersão do sangue. Não era um processo de limpeza, era um ato. Aquele ato de aspergir sobre fazia com que o indivíduo ou o objeto, como uma casa, fosse considerado puro. Está limpo, está puro. Vamos ver outro texto para ficar mais claro ainda. Salmo 51, versículo 7. Davi, depois de ter pecado, pede a Deus: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ele quer uma purificação, ele quer que tire aquela imundícia que foi o pecado que ele cometeu. Ele quer se livrar das marcas daquele pecado. Ele precisa de algo definitivo. Observe
que não é uma questão de melhorar o comportamento, não era uma questão de mudar o modo de viver, não é uma questão de santificação. Todos esses textos estão apontando para algo mais profundo e que antecede a santificação. Um ato de justiça que lava por completo o indivíduo. Por isso que em João 13, o Senhor Jesus, naquele momento em que lava os pés dos discípulos, em passe ali com Pedro, no versículo de número 10, precisa responder, dizer a ele: quem já se banhou não necessita se lavar senão os pés. Quanto ao mas está todo limpo. Já estava limpo. Um ato de purificação completo, um ato de purificação perfeito. Já aconteceu, já está limpo. Só precisa lavar os pés da caminhada, mas já estava limpo. Para ficar mais ainda claro, nós encontramos em Atos dos Apóstolos, num outro contexto, mas com a mesma ideia do estar limpo, capítulo 20, versículo de número 26, o apóstolo Paulo dizendo: portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Era preciso que algo fosse feito na vida do adorador. E a primeira questão é que eles precisavam de um aspergir que lavasse-lhes. Eles precisavam nascer da água. Algo prometido, profetizado pelo profeta Ezequiel. O aspergir da água sobre o povo de Deus. E que devemos entender como o receber da justiça do justo e justificador Jesus. É preciso nascer da água, mas também do Espírito. Nascer do Espírito, porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem é apenas carne é como Nicodemos, que não entenderá, mesmo que assuma todos os cargos que a religião oferece. Porque quem é nascido do Espírito, ele então vive pelo Espírito do Senhor, para que entenda aquilo que é falado pelo Espírito de Deus. Exatamente o que o Senhor Jesus está dizendo, o que Jesus está mencionando. Os versículos de 11 a 13, eles são uma transição interessante. Uma transição porque ele vai sair de Nicodemos para um discurso e vai explicar o que é esta justificação. A transição acontece quando ele vai mostrar que Nicodemos tinha um grande problema. Não entendia as coisas que vinham do alto. E ele não entendia, como nós mencionamos, porque ele ainda precisava nascer de novo. Ainda precisava tanto da justificação, quanto daquele despertar do Senhor, para que ele compreendesse o que o Espírito de Deus, pela palavra, estava falando. Ele precisava ainda desta obra de Deus em sua vida. É nesse então, final da transição, que no versículo 14, o texto faz uma referência a algo que aconteceu na história de Israel. Ele diz: de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê
tenha a vida eterna. Essa justificação, essa aspersão, esse nascer da água e do Espírito precisa de uma obra. Como isso vai acontecer? Mas como? A pergunta de Nicodemos é: como isto sucederá? Como pode suceder isto? Como alguém pode nascer de novo? Como é que esta obra redentora vai acontecer? Veja que Jesus está aí explicando que obra ele veio fazer no homem. O que é que ele veio operar na vida do pecador? Ele está explicando. E ele diz que o Filho do Homem seria levantado como a serpente foi levantada no deserto. Vamos para o texto, que é o texto de Números, capítulo de número 21, versículo 9. Na verdade, começa no 4, porque o povo havia pecado contra o Senhor, e Deus castigou, mandando serpentes abrasadoras que picavam o povo, e então, sendo venenosas, morria o povo que era picado. O povo pediu perdão a Deus, e Deus, então, por intermédio de Moisés, manda que seja levantada uma serpente, uma imagem de uma serpente, uma escultura de uma serpente, para que quem olhasse para aquela escultura, quando fosse picado, então não morresse, fosse curado milagrosamente da picada da serpente. Olha que interessante. As serpentes picavam o povo por causa dos seus pecados, elas eram mortíferas. Então Deus traz uma salvação. Uma serpente é levantada para que o povo olhasse para ela e então fosse livrado da morte daquelas serpentes. Eu vou ler o versículo. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Jesus diz: do mesmo jeito será o Filho do Homem. Ou seja, assim como aquela serpente de bronze, ela assumiu a forma da condenação deles, porque as serpentes matavam, assim o Filho do Homem assumiria a condenação do homem, para que o homem fosse livrado da morte. Fica mais evidente isso quando nós vamos para 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 21, em que o apóstolo Paulo nos diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Percebeu? Jesus, que não era pecador, se fez pecado em nosso lugar, ou seja, foi morto como se fosse um pecador, levantado como aquela serpente abrasadora. Ele se identificou conosco, tomou o nosso lugar, nos substituiu ali, para que ele carregasse o nosso pecado e nós recebêssemos a sua justiça. 2 Coríntios 5, 21. Ser levantado como a serpente aponta, portanto, para a sua crucificação. Nicodemos quer entender como o Senhor vai fazer esta obra. Que obra é esta? Como o Senhor operará nas nossas vidas e purificará nossas vidas para que sejamos verdadeiros adoradores que adorem ao Senhor. Jesus diz, em primeiro lugar, o Filho do Homem precisa ser crucificado. A purificação do pecador aconteceria na cruz do Calvário. Em João 8, 28, se repete o mesmo termo, ser levantado, o Filho do Homem, para falar também, obviamente, da crucificação, quando ele diz: disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E em João 12, 32 e 33, o autor explica de uma vez por toda o que significa levantar o Filho do Homem. Capítulo 12,
versículo 32 e 33. Jesus outra vez falando: e eu, quando for levantado da terra, mesmo termo de João 8, mesmo termo de João 3, a mesma ideia, inclusive, ele diz: atrairei todos a mim mesmo. Quando eu for crucificado, aí sim atrairei todos a mim mesmo. Estarão nele. E são estes que serão verdadeiros adoradores, a purificação do adorador para o culto ao Senhor. E aí o versículo 33 conclui: isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer: a crucificação. Por meio da cruz é que se daria esta obra no pecador. Não adiantava, não era suficiente expulsar os que vendiam animais, os cambistas, aqueles que negociavam, todos aqueles que estavam fazendo da casa do Pai uma casa de negócio. Não era suficiente, quem sabe, reformar o prédio, deixá-lo bem bonitão. Não era suficiente fazer com que todos os que praticavam os rituais fizessem tudo bem direitinho, bem regrado, deixando todas as coisas no seu devido lugar, trocando os pães à proposição, oferecendo incenso com continuidade, acendendo a lâmpada do Senhor, tudo. Mesmo que Israel praticasse todos os ritos tal qual o Senhor ordenou, se não nascesse de novo, não poderiam entrar no reino de Deus. Não seriam adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. E esta obra purificadora no coração do homem aconteceria na cruz do Calvário, quando o Filho do homem fosse levantado, para que todo que nele crê, que olhasse para ele, cresce nele, tivesse então a vida eterna. Os versículos que se seguem, eles estão contribuindo como um discurso subsequente para fechar toda a ideia do que era esta obra da cruz do Calvário. Eles estão amarrados a tudo que foi dito a Nicodemos, inclusive como se Jesus ainda estivesse falando para Nicodemos tudo. Nós não sabemos se isso tudo foi dito por Jesus ou se no final das contas houve explicações dadas pelo evangelista João. Mas tudo é colocado dentro do diálogo para que pareça que Jesus está falando todas aquelas coisas para Nicodemos. E isso é que nos importa, porque Deus amou o mundo e de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. E o termo aparece mais de uma vez, nos reportando para um tribunal, como Deus estando lá na frente, como um juiz, tendo todos diante de si para julgá-los. E então o advogado de defesa entra para defender o seu povo. Observe que aquela atmosfera do tribunal divino aparece. A justificação é necessária. Observe que o contexto é: o mundo está julgado por causa dos seus pecados. E quem nele crê, então não é julgado. Então, observe que o que Nicodemos precisava era da justificação que o Senhor operaria, para que a partir dela o Espírito do Senhor transformasse o seu viver. O que Nicodemos precisava não era apenas da justificação, mas tinha que começar com ela. Por isso era preciso olhar para a cruz levantada
Jesus sendo levantado para livrar aquele que olha para ele do julgamento, porque o mundo já está julgado. Você que tem entrado em lugares dedicados à adoração, já analisou se você crê verdadeiramente em Jesus? Parece óbvio demais para quem se diz cristão, mas quantas pessoas nós recebemos de outras denominações e que confessam que nem mesmo sabem o que significa a redenção, a justificação, que não entenderam o que é a obra redentora, só sabem que Jesus salva de alguma coisa. Olha, eu só sei que Jesus salva, mas nunca compreendi a profundidade e a natureza dessa salvação. Talvez como Nicodemos, quando explicado a obra redentora, muitos terminem dizendo: como isso acontece? Eu não sei como isso acontece. E Jesus diz: e como é que você, sendo mestre em Israel, não sabe dessas coisas? Para você adorar a Deus, você não precisa apenas de 4 paredes. Para você adorar a Deus, você não precisa apenas de alguém que conduza o culto. Para você adorar a Deus, você não precisa apenas ter uma Bíblia na sua mão. Para adorar a Deus, você não precisa apenas que a liturgia esteja toda corretinha. Para você adorar a Deus, você precisa fundamentalmente e primeiramente estar em Jesus. Cristo tem que ser a razão para você adorar a Deus. Ele tem que ser a porta de entrada, não as portas de ferro ou portas de vidro de um prédio. Não são elas que fazem você entrar dentro do culto a Deus. A porta que faz você entrar na presença de Deus se chama Jesus. E se você ainda não olhou para aquele que foi levantado no madeiro, e se você não entregou a sua vida totalmente a Ele, crendo nele e vivendo para Ele, como disse Paulo em Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Uma identificação, uma união entre Cristo e o pecador, para que o pecado do pecador esteja sobre ele e a justiça dele sobre o pecador. Agora tenho, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A si mesmo se entregou por mim, no meu lugar. Substituição, justificação, aquilo que se deu quando o Filho do Homem foi levantado como a serpente no deserto, levantado para que aquele que olhar para ele tenha a vida eterna, ou seja livrado do julgamento ao qual o mundo está sujeito. Somente estes poderão, o que Jesus vai dizer no término do capítulo 4, mais para frente, se tornarão verdadeiros adoradores. São esses que diz o versículo 20 e 21. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Observe, são estes que nasceram de novo, esses que nasceram da água e do Espírito, que receberam a aspersão da água, que limpa, que lava, que torna puro o que está imundo. Portanto, a justificação, a justiça. Esses que nasceram do Espírito, para compreender a palavra de Deus, para compreender as maravilhas de Deus, para viver segundo a palavra de Deus, como nos diz Ezequiel. São esses que se aproximam da luz.
e praticam as obras da luz. São esses, então, que são recebidos por Deus. São esses que Deus quer diante dele para que o adore. Porque eles não estão ali como, entre aspas, missa de corpo presente. Que estão ali apenas para cantar da boca para fora. Nem se importam qual o conteúdo da música. Esses que estão ali para participar de um momento gostoso, mas nem sequer meditaram na profundidade do que é estar na presença do Criador. Esses que não se preocupam com as implicações práticas do dia a dia. Esses não. O que Deus quer são aqueles que vêm para Ele, porque já andam nele, entenderam a obra, receberam a obra e então vão porque eles o amam. São esses que cumprem o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Por isso são eles os verdadeiros adoradores. Por isso que o culto do Israel pós-redenção cumprida é um culto em espírito e em verdade. Por isso que Atos dos Apóstolos nos mostra uma igreja viva, uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, que perseverava na comunhão, na oração e no partir do pão. Uma igreja que tinha temor e amor para com os irmãos. Uma igreja que servia a Deus com singeleza de coração. Uma igreja que era bênção. Uma igreja que cativava as pessoas, não como quem está usando subterfúgios para atrair para uma denominação e encher e dizer: a minha é a maior do mundo, viu? Ó, a minha denominação é a maior de todo mundo. Mas que atrai pelo testemunho de vida, que atrai pela fiel pregação da palavra, de tal maneira que só venham aqueles que realmente nasceram de novo. Nasceram de novo porque a palavra poderosamente tocou no coração. Nicodemos era um mestre da lei, mas não era ainda um adorador, que adorasse a Deus em espírito e em verdade. O que ele precisava era de uma obra na sua vida. E então João nos mostra nesse texto que assim como Jesus purificou os aspectos externos do culto, o templo, e substituiu pelo seu corpo, agora ele nos revela que ele também é o purificador do adorador, aquele que pode mudar o coração. Como está a sua adoração? Você tem certeza que você tem cultuado a Deus ao longo de seus anos? Não sei quanto tempo você tem estado em igrejas, frequentado igrejas, talvez até motivado por tanto auê, tantas palavras de ânimo, motivação, que fazem as pessoas se sentirem bem e gostam de estar lá. Não sei quanto tempo você tem estado em lugares que prendem, cativam propositadamente pelo seu modo de agir, seu modo de falar. Você realmente está adorando ao Senhor? Você tem certeza que algo aconteceu na sua vida? Que Deus mudou a partir da própria justiça, que você está limpo? Que o Senhor não olha para você como um pecador sujo, cheio de lama, por causa de todos os seus pecados. Pecados que um dia serão colocados diante de Deus no último dia. Que você não está sujo. E não porque você é bonzinho. Hoje eu resolvi não fumar, não beber, não roubar e assim vai. Eu decidi ser uma nova pessoa. Vou fazer tudo certinho. E tudo que você fez de errado, por acaso muda alguma coisa? Então, você tem certeza que Deus olha para você como alguém lavado, que recebeu a aspersão da água que purifica, que justifica, que, portanto, torna você limpo, não pelos seus méritos, não porque você decidiu ser uma pessoa melhor do que foi ontem, mas porque Jesus tornou a sua vida
alva como a neve. Porque Ele a tornou pura diante de Deus ao assumir todos os seus pecados na cruz do Calvário. Ao assumir toda a sua miséria, todos os seus defeitos, assumir sobre si toda aquela culpa e tendo sido levantado, então ter encerrado a sua dívida, como diz Paulo em Colossenses, trazendo para você uma nova vida que começa com a justificação, para só depois trazer aspectos mais cotidianos, que é o seu viver em Cristo Jesus. Você tem certeza disso? Se você não tem, então é preciso que antes de você querer adorar a Deus, é preciso que você pare e se coloque diante do Senhor, abrindo a palavra e pedindo que entenda aquilo que Cristo fez naquela cruz. Pedindo a alguém que ajude a entender, para que você deixe de ser um espectador, um participante de uma denominação e se torne um filho de Deus, que entrou no reino pela porta que é Cristo Jesus, que entrou no reino por meio do único que pode tornar o pecador sujo em alguém limpo diante de Deus. Aí sim. Aí você verá que o seu coração se alegrará e transbordará de felicidade por conhecer e compreender as maravilhas que Cristo traz para o seu povo. Como nós dissemos no início, a água transformada em vinho, representando as bênçãos de Deus vindas por meio de Cristo Jesus. Para você viver aquele novo viver que Paulo disse que vivia. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora esse viver eu vivo pela fé nele, para ele. O seu culto não será apenas um rito oferecido de acordo com a forma que for a predeterminada. Seu culto será uma verdadeira adoração de alguém que compreendeu a redenção, que está em Cristo Jesus e que, portanto, todo o seu ser pertence a Ele. Você verá a diferença no seu viver diário. E é isso que precisa ser observado pelos irmãos na segunda-feira, por exemplo. Vimos adorar o Senhor, e na segunda-feira como é que está a nossa vida? E na terça, e na quarta, e na quinta? O culto ao Senhor oferecido por aquele que está em Cristo, ele não encerra no amém, ainda que este aspecto mais corporativo, mais solene da adoração tenha se encerrado. A sua vida continuará sendo uma expressão de que Cristo está em você, você está em Cristo Jesus, para que aquilo que você ofereceu a Deus, junto com os irmãos, possa se manifestar de forma prática no dia a dia para aqueles que estão lá fora. E essa é uma das grandes diferenças de apenas estar cumprindo um rito e realmente estar aqui para adorar o Senhor, estar diante do Senhor por ter sido transformado, alcançado pela obra redentora de Cristo Jesus. Então, comece a olhar para Cristo, menos para uma denominação. Comece a olhar mais para os aspectos internos da adoração que devem estar em você e menos para os aspectos externos, porque na verdade o culto ao Senhor tem que começar com o seu coração.